Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Eu peço que vocês abram suas Bíblias na Epístola de Judas, no verso de número 20, por favor. Epístola de Judas, verso de número 20, por obséquio. Glória a Deus e aleluia. Jesus. Judas é uma página antes do livro do Apocalipse, tá? Você vai no Apocalipse, volta uma, é Judas. Se você está com dificuldade de achar, é facinho. Acha Apocalipse, volta uma página, já é Judas. Você sabe que esse Judas escreveu esse texto, é irmão de Jesus, né? Filho de Maria e de José, você deve saber disso. Irmão mais novo de Jesus, que se converteu quando Jesus ressuscitou. Amém? Epístola de Tiago também, irmão de Jesus, tá? Tiago e Judas. São os dois irmãos de Jesus que têm as suas cartas, né? Epístolas são cartas, né? Que constam na Bíblia. Todo mundo achou aí? Amém? A Bíblia diz assim, ó, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Feche os seus olhinhos, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa enviar do céu uma legião de anjos de fogo, colocando eles ao redor dessa igreja, para nos guardar, nos proteger em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe com a tua presença, dando para nós o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que ela possa, Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta, Senhor, os nossos corações para que a gente entenda, compreenda, aprenda a boa, agradável vontade e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele foi colocado como o último texto da Bíblia. Depois dele vem o Apocalipse, o livro da revelação. Obrigado, Júlio. Judas, ele traz uma carta nos exortando, meio que puxando a nossa orelha, de todos nós, de cada um de nós, para que a gente preste atenção e para que a gente se comporte da maneira correta diante de Deus. Por quê? Porque tem um jeito certo. O jeito que eu e você devemos ter, o comportamento que eu e você devemos ter na presença do Senhor. Cada um de nós. A gente não pode se apresentar diante de Deus de qualquer jeito. A gente não pode se apresentar diante do Senhor de qualquer forma. O Senhor, Ele nos perdoa por todos os nossos pecados. Nos perdoou, nos perdoa e ainda nos perdoará. Até que chegue o momento do arrebatamento, até lá, o Senhor estará apto, pronto, para nos perdoar quando nós estivermos convencidos do nosso pecado, arrependidos dele. Então nós, né, tem que ser no plural, não dá para ser no singular, porque não é só um pecado que a gente tem, são muitos, né? Então, e convencidos então
nós os apresentamos diante de Deus para que Ele nos perdoe. Essa é a maneira correta para que a gente ande na presença de Deus. Então, Judas, ele fala sobre a hipocrisia, sobre os falsos mestres, os falsos crentes. Ele fala sobre os frutos do Espírito, aqueles que os têm e aqueles que não os têm. É uma epístola muito legal. Ele fala sobre o anjo Miguel, que desceu do céu para lutar contra Satanás pelo corpo de Moisés. Se você não sabe onde você está escrito, isso está escrito aqui. Você não sabe o que aconteceu com o corpo de Moisés até hoje? Se você ler a epístola de Judas, você vai descobrir. Se o corpo de Moisés foi levado para o céu, como muita gente diz que foi, né? Ah, mas Moisés subiu para o céu com o seu corpo. Não subiu, não. A Bíblia diz que o Senhor escondeu o corpo dele. Está escrito aqui na Bíblia. E por isso nós entendemos que provavelmente aconteceu a mesma coisa com Elias e com Enoque, né? Mesmo modus operandi de Deus, né? Deus tem o costume de fazer as coisas sempre de maneira igual, sempre, segundo a vontade e o desejo do coração dele. Então, a palavra de Deus, ela deve nos exortar, ela deve nos consolar, ela deve nos orientar, e a exortação, ela é salutar, ela é saudável, porque a palavra de exortação, ela vem colocar a gente no nosso devido lugar. É como uma massagem. É como uma massagem, as gurias, quem manja mais disso, eu manjo porque faço toda semana, né? Tem que fazer. Quando você está muito inchado e você faz uma massagem para tirar o excesso de líquido do teu corpo. Tem gente que acha que isso é frescura, né? Não é? E que não funciona. Sim ou não? Tem um monte de gente que acha que isso é frescura das gurias. Fala, nossa, eu estou inchado. Fala, você está gorda. Não é, irmã. É inchado mesmo. A gente tem retenção de líquido no nosso corpo. E aonde retém líquido dói. Você sabia disso? Onde você está com retenção de líquido? Quando eu fui no médico, que eu fiz os exames nos meus pés, o médico disse que meu pé estava muito inchado, estava com muita retenção de líquido. Apareceu nos exames isso. E a minha massagista foi na minha casa, eu disse, meu médico falou que os meus pés estão com muito líquido. E ela fez uma drenagem nos meus pés, e eles desincharam na hora. É uma coisa incrível. E à medida que desinchou, parou de doer. Por que eu estou falando isso para você? Porque o perdão é exatamente a mesma coisa. O pecado dói na nossa alma. O pecado dói a nossa consciência. O pecado faz doer os nossos relacionamentos, faz doer os nossos sentimentos, ele dói. O pecado é complicado. E a palavra de Deus, quando ela é pregada para que nós sejamos exortados da justiça, do juízo e do pecado, não é? Então, o pecado ele vem à nossa mente de maneira muito clara e nós percebemos, quando ouvimos a palavra de Deus, o que nós fizemos errado. O que? Porque a palavra de Deus, ela confronta exatamente isso, o pecado. Então, quando a gente entende o que a gente fez de errado, por exemplo, quando você passa mal em função de algo que você comeu. Hoje, você sabia que eu ia falar? Eu vou usar você de exemplo, não posso escapar. A nega fez um pudim, a nega é a esposa do Fernando, né? Fez um pudim e levou pra gente lá no sítio de manhã. Veja que querida ela, né? Um amor. Estávamos eu, o Branco e o tio Gerson só no sítio hoje de manhã. E o Fernando foi de manhã com a sua esposa e ela levou um pudim de leite pra gente. Maior carinho, deixou na geladeira e foi embora. Só o que ela não contou é que ela fez um pudim de leite com 4 queijos. Com 4 leites, aliás. E um deles era leite em pó. Que para mim é veneno. Se eu comer, eu quase morro. Mas ela não contou, mas tá bom também, né? Ela esqueceu e não falou. Ainda bem que eu comi só um pedaço, né? Porque eu quase morri. Vocês não têm noção. Eu fiquei umas 2 horas passando mal. Caiu a minha pressão. Nossa, é horrível.
Começo a suar, fico suando frio, escorre suor pelas minhas pernas, assim, de molhar o meu pé. Vocês não têm noção. Baixa a minha pressão, minha boca fica roxa, os meus olhos ficam roxos. É uma sensação horrorosa, por causa do leite, da gordura, do açúcar e de algum produto que tem no leite em pó, que eu não sei o que é, que se eu tomar, eu estou no mato. E ainda bem que eu comi só um pedacinho, né? Se eu tivesse comido mais. Então, quando eu lembro do que eu comi depois de ter passado mal, o que eu penso? O que eu penso? Nunca mais eu vou comer esse negócio. Sim ou não? A gente não está falando de pudim, nós estamos falando do pecado, né? Não esquece. Não esquece. O livro de Provérbios, ele disse que o pecado, ele apodrece os ossos. A falta de perdão, ela faz apodrecer os ossos. Então, quando a gente descobre que a gente pecou, porque nem sempre a gente sabe, a gente tem um exemplo extraordinário na Bíblia, que é o nosso rei Davi, né? Que ele mandou matar o marido da moça para ficar casado com a moça. Ele articulou isso. O marido da moça é Urias, a moça é Betseba, você sabe, né? Não preciso falar, você sabe. E ele, quando percebeu que a Betseba seria a mulher da sua vida, parece até que eu estou sendo sarcástico falando isso, mas não é isso, é a Bíblia que diz isso. Que a Betseba seria a mulher da sua vida. Ele não pensou duas vezes e mandou matar Urias, que era o marido dela. Você vai olhar para mim e dizer, meu Deus, mas o Davi era um canalha, né? Não vai falar isso? E eu vou dizer para você que sim, ele era mesmo. Um canalha, irmão. Não valia nada. Mas a Bíblia não diz que ele era segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas mesmo assim, ele fez essa barbaridade com Urias e com a sua esposa. Existe um atenuante nessa história? Sim. Justifica o pecado? Não. Qual é a atenuante? O Davi, quando ele matou Golias, Saul, ele prometeu a sua filha em casamento a quem matasse o Golias. Acho que era Mical o nome da moça, não tenho bem certeza, mas acho que era Mical. E a Bíblia diz que Davi ficou apaixonado pela menina. E ele casou com ela. E ela foi o amor da vida dele. Mas quando Saul quis matar Davi, Davi precisou fugir para não morrer. E ele deixou tudo para trás, inclusive a sua esposa. E ele ficou alguns anos até que Saul morresse. Foram alguns anos. E durante esses anos, cada um foi viver a sua vida. Davi viveu sozinho, porque ele fugia dos exércitos de Saul, tinha uma vida difícil no deserto. Ele conheceu de minha memória está boa, Abigail, olha aí. Ele conheceu, você não sabe de onde veio a Abigail, foi a esposa de Davi. Abigail. A Bíblia diz que eles estavam perto da casa de um cara, o nome do cara eu não lembro o nome dele. E eles estavam tosqueando ovelhas. E Davi então mandou um emissário seu até lá, porque eles estavam com fome, para que o cara desse uma ovelha para eles comer, abençoasse os caras e tal. Davi tinha 400 soldados nesse tempo. E o cara ficou endemoniado, irmão. Endemoniou-se. E mandou os soldados que Davi mandou lá, mandou os caras para a ponta que partiu. Mandou os caras para a ponta que partiu, bateu nos caras, mandou os caras embora. Os caras chegaram no Davi, contaram o que aconteceu. Davi ficou enlouquecido. Foi lá, matou o cara. Matou os homens que tinha lá, todo mundo. É uma guerra, né? E no meio do caminho ele conheceu a esposa do cara, a Abigail, que intercedeu junto de Davi
tentando evitar a tragédia, mas não deu certo. Final das contas, irmão, Davi tomou posse da fazenda do cara, porque matou todo mundo. Pegou as ovelhas, pegou as coisas. E daí gostou da mulher do cara, a mulher do cara gostou dele. E eles casaram. Era mais fácil achar as coisas naquele tempo, né? Parece tão simples a gente contando história, né? Não parece simples assim? O cara morreu, casou com a outra, ele vai embora e tá tudo certo, na vida que segue, né? Não é? É, irmão. O cara não devia ser boa coisa, porque diz que a mulher ficou louca de feliz que ele morreu, né? Não devia ser boa coisa, né? Se você morrer hoje, você morresse hoje, irmão, o que as pessoas que convivem com você iam pensar? Eles iam ficar, você nunca pensou nisso aí? É que é um papinho meio tétrico, né? Mas é bom de vez em quando a gente tratar desse assunto aí. Às vezes você está casado há muito tempo ou pouco tempo, é namorado, não importa, mas se você morresse hoje, quanto tempo você acha que o teu camarada ou tua guria ia ficar sozinha, você acha? Não é para ficar brigando, é só para você pensar. Quanto tempo? Eu não acho que as pessoas devam viver sozinhas, eu não acho legal. Tem gente que não, algumas irmãs até da nossa igreja que ficaram viúvas, falam, pastor, não vou casar mais, eu não quero mais e tal. Eu respeito isso, acho que cada um tem que fazer a sua escolha, né, a respeito de qualquer coisa. Mas, cara, eu já fiz tanta cerimônia fúnebre na minha vida, já enterrei tanta gente, irmão. Não foi pouca, foi muita. Muito enterro, meu irmão. E eu aprendi a observar a reação das pessoas. Não me pergunte por que eu faço isso, mas eu faço. Eu presto atenção na reação das pessoas. Naquele dia que a pessoa morreu, que ele está ali no caixão, que ele vai ser enterrado. Daí passa uma semana, você encontra a pessoa de volta. E você vê a diferença. Às vezes, isso faz você ficar pensando, sabia? É óbvio que as pessoas não são iguais, reagem de maneira diferente. É óbvio, não tenha você dúvida disso. Eu não tenho muito problema de lidar com a morte, eu não tenho muito problema com isso, porque eu acredito no que eu faço, eu acredito no que eu prego. Eu acredito que tudo aquilo que eu tenho pregado é verdade. Para mim o reino do céu é real, o reino de Deus é real, eu acredito nisso. A salvação dos santos, eu acredito nisso. O sono dos justos, eu acredito plenamente nisso. Então eu não tenho problema com a morte. Se você morrer em Jesus, você vai ficar muito melhor do que eu que fiquei aqui, você pode ter certeza. Que a Bíblia diz que lá não vai mais ter choro, não vai mais ter dor, você não vai mais ter problema. E eu falo isso sempre brincando aqui, e a galera dá risada, mas não percebe que eu estou falando a verdade, que lá no céu você não paga IPTU, não paga IPVA, né? Não paga aluguel, não precisa ir no médico mais. Já pensou isso aí, irmão? Você não precisa mais fazer exame de proeficiência física, nunca mais. Nunca mais você vai precisar raspar o peito para fazer exame de eletro. É um inferno isso, né, irmão? Você fica 2 meses com coceira, né? Coçando. Que inferno esse negócio de raspar as coisas para fazer exame, né? Lá no céu não vai mais ter essas coisas, irmão. Então, o céu, ele é muito melhor do que aqui. Mas a gente está tão apegado às coisas desse mundo, todos nós somos. Eu não estou me excluindo disso, pelo contrário, estou me incluindo, todos nós somos. A gente é tão apegado às coisas desse mundo, irmão, que às vezes a gente fica pensando, e eu não sei se sou só eu, aqui, talvez você faça isso também, às vezes a gente fica pensando como seria viver sem aquilo. Você já pensou nisso? Você já pensou? Você está acostumado com uma vida inteira, e de repente você, como Filipe, ser arrebatado, e vai lá para Portugal. Não, Portugal é uma sacanagem, né? Vai para onde, irmão? Ajuda um país legal, hein? Para Argentina.
Eu acho que está melhor que Portugal, né? Porque Portugal está um caos. Portugal está um caos. Para a Argentina, irmão, comer uma costela de tiras, aleluia. Um chouriço. Vou começar a falar que já vai dar fome em todo mundo já, né? Um doce de leite cremoso com pão com nada. Aquele pão com manteiga, assim, aquela manteiga grossa, você passa aquele doce de leite que vai, sabe? Onde é que andava? Uma xícara de café preto amargo. Meu Deus. De engraxar os bigodes no doce de leite, né? Coisa boa. A Argentina é legal. O povo não é muito legal, mas a Argentina é legal. O povo eu prefiro do Paraguai, mas tá bom, né? Cada um, né? E a gente não consegue muitas vezes pensar nessa possibilidade de ter algo melhor do que aquilo que você tem. Eu acredito que nada é tão bom que não possa melhorar. Eu acredito nisso aí, irmão. Nada é tão bom que não possa ter algo melhor, irmão. Entendeu? Nada é melhor, irmão. Tem um carro bom, aí tem outros melhores. A gente talvez não saiba porque nunca experimentou, não é? Então, quando a gente está aqui falando sobre exortação e doxologia final do Evangelho, das Escrituras, nós estamos fazendo a saudação, a gente está praticamente dando tchau, né? Hasta la vista, valeu, vamos embora, já deu, né? A gente precisa refletir sobre o reino dos céus, mas a gente também precisa refletir que para nós podermos ir para o reino do céu, a gente tem que morrer, e morrer é deixar as coisas, morrer é abrir mão das coisas, abrir mão da tua casa. Ai, Jesus, você já pensou que você construiu a tua casa, mas de repente a outra pessoa pode morar lá? Já pensou nisso? Ai, Jesus, o Espírito Santo me coloca em cada frio, mas eu tenho que falar, Ele está mandando, eu vou falar. Você já pensou, irmão, você construiu tua casa, fez do jeitinho que você queria, de repente você... E aí vem outro camarada e vai morar na tua casa, dormir na tua cama, tomar banho no teu chuveiro, colocar as roupas deles no teu closet. Você nunca pensou nisso aí, irmão? Nunca pensou? Você devia pensar nisso, sabia? Porque isso vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. É verdade. Escuta o que eu estou te falando. O Espírito Santo está falando isso aqui para mim. Quando você entender, irmão, as vulnerabilidades que existem na tua vida, quando você entender isso, que para você ir para a terra dos pés junto, é um de Deus, tchau para você. Pega uma tecla aí, bate na luz, ploc, ploc, ligou, desligou, é a nossa vida, irmão. E a gente faz as coisas e vive a nossa vida como se nós fôssemos eternos, não é? Mas a gente não é eterno. Pelo contrário, a gente é frágil pra caramba. Essa vida é frágil pra caramba. Um momento e a gente pode bater as botas. Acidente de carro, as pessoas na verdade não pensam nisso, né? Não pensa nisso aí. E eu não estou falando aqui que você vai morrer, pelo amor de Jesus, né? Eu só estou dizendo para você que a Bíblia diz que melhor é você estar na casa do luto do que na casa da festa. Porque quando você está na casa do luto, ou seja, você está velando alguém que morreu, você está chorando, você está triste, você está olhando aquela pessoa ali no caixão morta e você está pensando no fundo do seu coração, cara, quando será que sou eu?
Quando será que vai ser minha vez? E não precisa ser velho para isso não, irmão. Olha a quantidade de jovem que está tendo infarto fulminante e morrendo aí. 35, 40 anos. Você viu um cara que morreu esses dias? Ele era professor de longevidade, irmão. Depois você fala que Deus não tem humor, né? Infarto fulminante do miocárdio. Né? O cara ensinava todo mundo a ficar velho e ele morreu novo. Então, a gente, observando esse texto, depois de fazer essa breve reflexão, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando, segura aí para mim, Gabriel, orando no Espírito Santo. Presta atenção no que a Bíblia está falando. Ele está falando que você está edificando a você mesmo. Que você deve edificar-se a você mesmo, aonde, irmão? Através da vossa fé. É o que a gente está fazendo aqui, um exercício de fé. Nós estamos edificando a nós mesmos. Quando eu digo para você que daqui a pouco você vai morrer, mas você não vai para o quinto dos infernos, irmão. Você vai para o reino do céu. Estamos edificando-nos a nós mesmos, através da nossa santíssima fé. É o que a Bíblia fala que a gente tem que fazer. Então, se a tua vida não está lá muito boa, se ela não está muito boa, irmão, eu estou passando um período da minha vida extraordinariamente bom. Tudo que eu penso em fazer é melhor. Eu estou numa fase. Eu saí do sítio, tem um pinheiro na entrada do sítio, na rua. Passou o caminhão, passou todo mundo. Hoje eu saí atrás, depois, um pouquinho depois, saí do sítio, já era 1h da tarde, a hora que eu vim embora. Está sem chover, faz muito tempo, está muito seca a terra, né? A gente tentou arar a terra, não deu, o disco não entra, porque está muito seca, enfim. E os caras falam que só cai o pinhão quando dá vento, balança o pinheiro, né? Não é? Mas quando não tem vento ele cai, o que você fala? Eu passando, irmão, o pinheiro assim, como no ar-condicionado, assim, ó, de distância, fez assim, ó, na minha frente. Eu olhei, opa. Todo mundo passou, o pinhão não caiu. Quando eu fui passar, brilhou assim, eu olhei por baixo, ele brilhou assim, irmão, na rua. Estava no sol, né, que a casquinha dele é. Aquele brilhado, desci da caminhonete. Desci, falei, Jesus, olhei para o céu. Eu falei, ô anjo, bate mais uma casa do lado de cá. Porque você bateu, caiu. Irmão, eu juntei acho que uns 3 quilos de pinhão. Tem um negócio na porta da minha caminhonete, assim, aquela bolsa de colocar bagulho ali, do ladinho, né? Porta-treco ali, meio cheio. Só dali. Eu parei, fiquei acho que uns 10 minutos, enchi os bolsos, voltei, coloquei lá, voltei, catar, enchi os bolsos de novo, tinha que dar 3 viagens para juntar só o que caiu na rua. Eu estou nessa fase da minha vida, irmão. Eu passo a benção, bate em mim. Hoje chegou uma vaquinha nova no sítio, mimosa, uma gercinha, que está gravidinha ela, né? O cara falou que no máximo 60 dias nasce o bezerrinho já. As 2 vaquinhas que a gente comprou, o boizinho já, tá as 2. Pensa, irmão, o que a Bíblia falou sobre isso? Que os teus animais multiplicarão. As 2 vaquinhas já estão prenhas, que a gente comprou faz 60 dias. Estava bem magrinhas, daí já demos remédio, tratamos, elas já estão tudo gordinhas. Segundo a galera que manja lá, elas já engordaram mais de 40 quilos em 2 meses. Então tudo roliço. Só que quando a gente comprou, veio 2 boizinhos, né? Um tem chifrão e outro é menorzinho, tem chifrinho. Aí eles estão brigando meio que
que é 2 machos, não é castrado, né? E o outro é maior, daí fica judiando dele, né? Aí a gente trocou esse boizinho por uma vaca. Um vizinho foi lá e falou: você não quer trocar esse boi? Quem lembra daquela brincadeira do Silvio Santos, que o cara entrava numa cabine e daí não via nada e ele só apertava e falava: sim! Lembra daquilo? O cara veio lá, o Voneno, né, que é um senhorzinho, falou: pastor, você não quer tocar um boizinho desse? Eu falei: quero. Mas ele queria o grandão, né? Numa vaquinha, eu falei: troco. Vou trazer o homem aí. Tá bom. Aí veio o homem, uma vaquinha Jersey, prenhinha já, com a ubre assim, ó. Depois vocês vão ver o vídeo, eu gravei um videozinho, coloquei lá. Depois eu vou postar. E eu dei R$500 de volta pro cara no negócio. O cara queria 1.000. Chorei, 900, 700, 800, 600. E chegou no final, eu falei: eu não quero mais essa porcaria dessa vaca aí. Não, mas você falou que ia... Não quero mais, você quer muito dinheiro. Ele falou: tá bom, então me dá 500. Eu falei: tó. E hoje ele veio trazer a vaquinha, né? Mas é coisa mais linda, bem mansinha. Você chama, ela vem na tua mão assim, tá com uma ubra assim. O cara falou que ela dá 30 litros de leite por dia. Você sabe qual que foi a nossa preocupação hoje? Como é que nós vamos fazer para tirar o leite? Ninguém sabe. Mas como ela já está, faltam uns meses para ela ganhar o bebê, daí não tira, né? Deixa lá por enquanto. Deixa lá mas enquanto isso agora nós vamos ter que fazer uma casinha para elas, para poder colocar Aí eu estou te dando um exemplo do que é fé, né? Estou te contando isso, eu quero que você entenda o que eu estou te falando. Estou dentro do texto, não estou saindo no milímetro dele. A gente sentado à mesa, almoçando, e eu falei para o meu primo assim, você já imaginou que nós estamos com 3 vaquinhas, nós só compramos 3, mas está as 3 prenhas. E daqui a um tempo nós vamos ganhar 3 vacas. 3 ganham. E se aquela ali dá 30, nós vamos tirar, que seja mais 10 de cada uma, 50 litros de leite por dia. Daí ele ficou pensando, sabe o que ele respondeu para mim? Ele falou: você já pensou o tamanho do queijo que nós vamos fazer com 50 litros de leite? Sabe o que é esse pensamento? Ele expressa o quê? A fé. Porque você não tem nada ainda. Aí você sabe que vai ter. Você sabe que vai vir, mas você não tem. Há 60 dias atrás, quando a gente comprou aquelas vaquinhas, aqueles bichinhos feinhos, tadinho que eles estavam, ninguém imaginava que já ia estar prenho. Eu não sei quanto tempo leva a gestação de uma vaquinha, mas enfim. Que a gente vai entrar numa parada dessa, nós já vamos ter que correr para fazer a casa para as vaquinhas, o lugar. E aí eles preocupados de como é que nós ia tirar o leite. Eu até falei: vamos levar a Neuci para tirar o leite. Mas acabamos achando uma alternativa melhor. Já resolvemos isso aí, irmão. Isso aí é coisa de administrador, pensa aqui, não, aqui, né? Aqui. Falei: vamos comprar uma maquininha, que tem uma maquininha para 4 vacas. Aí você pega as coisinhas, puf, na tetinha, aperta ali, ela no tambor já. Irmão, esse negócio de ficar fazendo força aí já era, irmão, acabou. Já. Né? Então, quando você pensa, escute isso, eu vou profetizar na sua vida. Quando você pensa uma coisa, você faz um projeto, você elabora um pensamento no seu cérebro, ele desce ao seu coração e o seu coração maquina ele. E aí ele sobe na sua boca, e quando você abre a boca e profetiza, Deus fala amém. Aleluia. Deus falou amém, já era, irmão. O homem pode falar que não vai dar certo. Os invejosos podem arrancar os cabelos de inveja. Que vai dar certo, irmão. Vai dar certo.
despretensiosamente se iniciou o projeto. E quando você percebe, irmão, e o homem foi lá hoje, desceu a vaquinha no caminhãozinho, levou o boizinho para cruzar lá nos gadinhos dele, para melhorar a genética dos gadinhos dele. E a gente ganhou, irmão, leitinho, 30 litros de leite grátis por dia. Você já pensou alguém comer capim e te dar leite? Você já pensou nisso aí, irmão? Você nunca pensou num negócio desse aí? Na eficiência que Deus tem na sua criação? Que coisa maravilhosa, irmão, que Deus fez de fazer um bicho que come capim, irmão. Capim, cara, que você tem que se matar para ficar cortando aquela desgraça, de tanto que dá. E daí você pega um bichinho, ele vai lá, ele come aquilo, limpa para você e te dá leite, te dá queijo, te dá manteiga, te dá requeijão. Eu quero ver as gurias falar que não tem requeijão para fazer torta daqui a uns dias. Eu quero só ver. Nós, quando estamos na direção do Senhor Jesus, quando fazemos aquilo que Jesus quer que nós façamos, a Bíblia diz que a bênção de Deus correrá atrás de nós e nos alcançará, irmão. Correrá e nos alcançará. Falei para os guris, nunca mais nós vamos comprar leite, irmão. Nunca mais. Você consegue dimensionar isso aí? Nunca mais. Você vai comprar queijo. E do jeito que eu sou, daqui a pouco muita gente vai deixar de fazer isso, porque a gente vai ter um monte lá. Nós estamos preparando o lugar e vai ter bastante. Quando Deus falou para mim que Ele nos colocaria num refúgio, e Ele tem falado isso, que iria preparar um lugar para que fosse um refúgio para nós, jamais eu imaginava que fosse aquilo. Jamais. E a cada dia, irmão, a cada dia que passa, eu percebo o cuidado de Deus conosco. O quanto Deus, Ele se preocupa com cada um de nós, nos mínimos detalhes, provendo coisas que hoje a gente desceu, tem 2 senhores que nós contratamos, eles estão roçando o sítio para nós, nos lugares, e eles entraram num lugar, limparam, tinha um pau grande caído, uma árvore caída grande, tinha um ninho de abelha, irmão. Vocês viram o tamanho dos favos de mel que estavam lá, vocês iam ficar bobo de ver. Eu olhei e falei, nossa, nunca tinha visto, que coisa mais linda. Aí quando chegou a vaquinha, irmão, escute isso aqui. Eu olhei para os guris e falei, glória a Deus, fiquei dando glória a Deus. Ele falou, por que você está dando glória a Deus? Eu falei, porque agora se cumpriu a promessa. Qual? Eu disse, a Bíblia diz que o Senhor nos colocaria num lugar que ia manar leite e mel. Muita gente não percebe isso. O cuidado de Deus com a nossa vida, o cuidado de Deus com as nossas coisas, o quanto Deus tem cuidado de nós. Mas o maior gesto de amor feito por Deus para conosco foi o fato dele ter morrido, pregado na cruz do Calvário, para que nós, quando morrêssemos, um dia ressuscitássemos com ele. Ressuscitássemos com ele, como a gente cantou nesse hino lindo, que eu acho ele maravilhoso. A gente não percebe bem as coisas, né? Mas você consegue vislumbrar o que o menino cantou? Maria Madalena foi ver o seu menino Jesus, mas quando chegou o corpo dele não estava lá. O corpo dele não estava lá, porque ele ressuscitou. E Jesus, ele está vivo. E a Bíblia diz que ele está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele não está dormindo, ele não está pescando, ele não está viajando. Jesus não está fazendo isso.
Ele está no céu intercedendo. Se você dá trabalho para tua mãe, você imagina todo mundo quanto trabalho nós damos para Deus. Você já pensou? Você já pensou, irmão? A mente de Deus não cabe na nossa mente, a gente não consegue dimensionar isso. Mas você já parou para pensar quando você viaja, que você vai passando pelas cidades? Talvez só eu pense isso, né? Porque eu sou meio maluco, mas enfim. E eu fico olhando para as pessoas, eu falo assim, imagina Deus conhecer todo esse povo aqui. Sabe o nome de todo mundo, o endereço de todo mundo, resolver o problema de todo mundo. Quanta gente, irmão, que tem nessa terra. E você sai daquela cidade e vai para outra, e daí é mais um monte de igreja, um monte de povo, um monte de gente. Você passa para outra cidade de novo, mais um monte de povo, um monte de gente. E você vê os passarinhos na estrada comendo e Deus provendo o alimento para cada um deles. Em todos os lugares. Ontem eu postei um vídeo do Paquistão. Um avivamento que está acontecendo no Paquistão. Onde as pessoas aos milhares estão se convertendo a Cristo, sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu recebo vídeos de missionários de lá, extraordinários. Aquela cultura linda paquistanesa, onde aquela galera usa aquelas roupas coloridas, eu acho muito bonito. O povo chorando, adorando Jesus Cristo, sendo batizado com o Espírito Santo, amando a Deus no meio da perseguição. E a gente no Brasil, o povo não quer saber de Jesus. O povo não quer saber de Deus, não quer saber, não quer saber. Né? Eu vi também um vídeo da Itália, uma moça italiana falando português no Instagram, dizendo, eu fico tão triste com a minha Itália, porque aqui na Itália ninguém crê em Cristo. É interessante a gente pensar nisso. Ela disse, apesar do Vaticano ser aqui em Roma, ela disse que as pessoas não acreditam em Deus. Ninguém acredita, eles acreditam no seu próprio trabalho. Eles acordam de manhã, cuidam da sua família, cuidam do seu trabalho, vêm embora. Não tem Deus lá, irmão. Não tem Deus lá. Veja que coisa estranha, né, irmão? Lugar onde está o Vaticano, onde está todo mundo, onde foi o berço da civilização, do cristianismo, do Império Romano, morreu. O evangelho lá morreu. Apagou o fogo. Apagou. E aí você olha para o Paquistão e vê o Senhor Jesus ganhando pessoas aos milhares. Você olha para o Irã e vê a igreja escondida, crescendo aos milhares. Você olha para a China e vê a igreja perseguida pelo governo, crescendo aos milhares. Já é a maior igreja cristã do mundo na China, tem mais de 300 milhões de crentes. Você vê as pessoas perseguidas na Coreia do Norte, sendo levadas para campos de concentração, porque eles dizem que adoram a Cristo. E quando a gente olha e vê tudo isso, a gente percebe que Jesus Cristo não é só um sentimento, não é só um momento de contemplação, não é só o domingo que a gente vai no culto, ou sábado, ou segunda, ou terça, ou quarta, não interessa. Não é só isso, irmão. O amor, e a gente está falando do amor ágape, né? Não é desse amor humano que a gente tem. Ele deveria trazer saudade em todos os momentos, né? Sentir falta em todos os momentos. Nós deveríamos ter vontade de buscar Deus em todos os momentos. Eu sei que não é assim, eu sei que não é, mas deveria ser. A gente deveria ter mais tempo, deveria ter mais condição. A gente deveria buscar mais para que nós pudéssemos encontrar mais. Nós deveríamos orar mais para que nós vivêssemos mais com o Senhor, mais na presença do Senhor. Porque estaríamos orando mais, nos dedicando mais, nos santificando mais, buscando mais a Deus. Porque quanto mais a gente buscar, mais a gente vai encontrar. Quanto mais a gente procurar, a gente vai achar. Hoje a gente matou uma cobra no sítio, foi a primeira que a gente matou,
que era uma cobra de peçonha, uma cobra venenosa. Nunca tinha matado nenhum. Hoje matamos a primeira. Os meninos que estavam roçando, né? Acharam e mataram a primeira. Então, se você procura bem, você acha. Sempre tem alguma coisa escondida que você está olhando e não está vendo. Mas se você prestar atenção e olhar com mais cuidado, você vai encontrar aquilo que precisa ser achado. Então, quando a gente busca com dedicação as coisas de Deus, nós certamente encontraremos. Orando no Espírito Santo. Por que orando no Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Não é isso que está escrito em Romanos 8, 20 para frente? E o Espírito Santo intercede por nós, interpretando até mesmo gemidos inexprimíveis. Ele interpreta a nossa oração e leva ela diante de Deus. Ele é nosso intercessor. 21, Gabriel. Conservai-vos a vós mesmos no amor de... Sou eu que conservo você na igreja? Sou eu que conservo você na presença de Jesus? E por que as pessoas vão embora e falam assim, a igreja não é boa, vou embora. O pastor é uma M, quase que eu falei. O pastor é uma M, vou embora. Eu não gosto da cara dos irmãos, que esses irmãos aí são tudo cretino, vou embora. Você que tem que se conservar na presença de Cristo. Ninguém mantém você preso a lugar nenhum. Eu tenho falado isso aqui insistentemente. Assim como a gravidez da moça não prende o cara que quer ir embora, que as meninas só aprendem isso quando vira mulher, né? Porque quando é menina não sabe. Não é? O crente é a mesma coisa. Ele acha que vai prender o seu filho na igreja se tiver teatro. Vai prender seu filho na igreja se tiver escolinha. Vai prender seu filho na igreja se tiver pista de skate para ele andar. Irmão, se ele não está na igreja por causa de Jesus, ele não vai ficar por nenhum outro motivo. Esquece. Esquece, irmão. Se os teus filhos não vêm na igreja por causa de Jesus, não adianta ter outro motivo, irmão. Esquece isso. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida. Nós devemos esperar o quê? Pela nossa salvação. Você não vem na igreja para ter vitória. A única vitória que você vai ter em Cristo é a tua salvação. E aliás é a melhor de todas, né? E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor. Espera, mas você consegue salvar alguém? Sim ou não? Se o cara estiver morrendo afogado, você não pode jogar uma boia? Se o cara estiver indo para o inferno, você não pode ali alertar ele? E se você alertar ele, ele ouvir você e não ir para o inferno, você salvou ele. Não é isso? Então, se você vê a Bíblia diz, alguém no erro, teu amigo no erro, e você não fala nada e o cara for para o inferno, a alma dele vai ser cobrada de você. Sabia disso? Isso está escrito na Bíblia. Ezequiel capítulo 2, verso 10 em diante. Isso está escrito na Bíblia. Se você vê o cara no pecado, e você alertar ele do seu pecado, e ele não ouvir você, e continuar pecando, morrer e for para o inferno, o sangue dele não estará sobre a sua cabeça. Porém, a Bíblia diz que se você tiver a oportunidade de fazer e não fazer, e o cara morrer e for para o inferno, o sangue da alma dele estará sobre a sua cabeça. Sabia disso? Que você tem a obrigação de falar, a pessoa pode não ouvir. Isso é outro problema. Que a maioria não ouve, né? A maioria das pessoas não ouve a gente. Não vai ouvir você.
Mas quando der o rebu, você vai poder olhar e dizer, eu te avisei. Cara, isso é ruim, né? Quando alguém olha para você e fala, eu não falei para você que isso ia acontecer. Irmão, isso aí é ruim, né? E daí o cara bate no peito e fala, cala a boca, você não sabe de nada, eu vou fazer e acabou, vai lá e se arrebenta. E aí depois, quando ele faz aquela M, né, miserável, aí ele pensa assim, meu Deus, quando eu ver aquela pessoa, ela já vai vir. Eu não avisei? Não é isso aí? E você é profeta. Não, irmão. Quando você vê uma pessoa no erro, quando você vê uma pessoa no pecado, você tem a obrigação de exortar ela. Você tem a obrigação de exortar ela. Ela pode mudar ou não. Há um tempo atrás, vou falar do Eric. Cadê o Eric? Está aí, lá o Eric está lá na porta. O Eric é motorista do nosso caminhão da igreja, motorista da igreja. E aí um dia, o comandante do batalhão de trânsito rodoviário aqui da Guaratuba ligou para o pastor. E eu levei uma babada por causa dele. Ô pastor, quem que está dirigindo o caminhão da igreja? Falei, por quê? Por quê? Eu já fui ficando com raiva já. Por quê? Não, porque o teu motorista fez uma ultrapassagem perigosa, em faixa contínua, escute isso aí, acima da velocidade, forçando a ultrapassagem, na contramão, porque quando tem duas coisinhas assim, você sabe que se você sair é contramão, você sabe, né? E caça sua carteira, né? Você também sabe disso. E ainda caiu no radar. Mas, como era o caminhão da igreja, desconsiderei. Mas achei justo te ligar para te contar, para ver se eu sim direito o guri. Porque na próxima, você pensa, você consegue imaginar o quanto o Eric ouviu? Vocês conseguem? Quantas horas ele ficou de joelho no milho? Porque ele ficou, irmão, ele ficou. Pergunta se ele fez de novo. Passou uma semana, uma pessoa mandou um e-mail para mim. Policial rodoviário federal, aposentado. Lá de Santa Catarina, pastor ainda. Querido pastor Sandro Rocha. Começou assim o e-mail. Quando começa com esse querido, já me dá medo, irmão. Venho através desse comunicar-lhe que o seu motorista do seu caminhão é um irresponsável. Me fechou na estrada, ultrapassou em local proibido com excesso de velocidade, forçando a ultrapassagem. Uma semana depois. Só que o e-mail era do mesmo dia. Ele fez tudo isso no mesmo dia. Só que o cara só falou depois. Ele estava subindo a serra, a polícia pegou ele aqui, o outro lá, o outro lá. Encosta atrás dos irmãos, dando luz, empurrando com o caminhão. E os irmãos não vai. Irmão, sempre tem alguém vendo o que você está fazendo. Não ache que você faz as coisas escondidas e ninguém vê. Eu, semana passada, caí um tombo. Graças a Deus, só Deus viu. Graças a Deus. Né? Eu não me machuquei, mas foi só o meu ego, né, que machucou. Mas tá bom. Eu caí de uns 3 metros de altura. Verdade? Porque eu sou zoiudo. Mas eu admito meus pecados, irmão. Admito. Vindo do sítio, tem um barranco bem alto, tem uns 3 metros de altura. Deve ser mais alto que essa parte alta da cruz, assim, bem alto o barranco. E em cima tem um pinheiro. E o trator cortou o barranco assim na beirada da estrada. E quando eu passei, estava cheio de pinhão caído na rua. Eu passei, parei na frente, voltei e catei todo o pinhão.
Deu uns 3, 4 quilos, bastante espinhão. Aí o zoiudo, em vez de ir embora, eu falei, não, mas esse aqui está cheio ali em cima. Vou subir lá. Só que eu estava de chinelo, né? Calção. E eu fui pelo lado de lá, que tinha umas pedras. Escorreguei, fui ali e tal, subi. Quando eu cheguei lá em cima, irmão, estava chapado só de espinho o chão assim. E eu descalço. Daí não dava para voltar, porque era só pedra e ali eu ia cair de verdade e me machucar. Falei, meu Deus, como eu sou burro. Ai, Jesus, como eu sou idiota. E tinha muito galho de espinho, muito, não tinha como tirar. Aí eu fui espinhando meu pé, o menos possível, achei 3 pinhão só lá em cima. E atravessei e fui lá do outro lado, que lá era uma terra, não tinha pedra para mim descer. Mas era aqueles barrancos tipo de escorregador assim, sabe? Tá ligado? Quando eu cheguei na beirada para olhar, eu escorreguei. Aí você conhece o ditado que o bom soldado não cai, ele se joga, né? Porque se você cair é pior, né? Aí eu pulei na metade do barranco, caí, lá embaixo. Fiz o rolamento, protegi minha cabeça, tá bom. Mas tudo sujo, irmão, daquela terra assim, mas tudo sujo. Se você visse o estado que ficou meu carro na hora que eu cheguei em casa, eu chorava. O volante cheio de terra no lado, tudo sujo, que não tinha como limpar. E daí eu fiquei sentado no chão, em cima dos espinhos, que estava cheio, dando risada. E falando, meu Deus, como eu sou idiota, Jesus. Ai, como eu sou burro. Meu Deus do céu. Então, quem não faz bobagem, irmão, que atira a primeira pedra? Todo mundo faz. Todo mundo faz uma bobagem de vez em quando, irmão. Achando que vai levar uma vantagem, vai ganhar alguma coisa, e você se ferra. Não é? E talvez não tenha ali alguém vendo o que você está fazendo, mas Jesus. Eu fiquei olhando para ver se o anjo estava rindo, né? Porque ele deve ter rido muito, né? Porque se ele caísse, eu riria. Então eu tenho que, né? Deve ter rido muito, né? Porque foi divertido, né? Foi divertido. Machucou, tá bom. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do... Veja que quando você exorta alguém que está no pecado, você está tirando, arrebatar significa tirar com mão forte, sequestrar, arrebatamento, os sinônimos são esses. Então você está tirando alguém do inferno, irmão. Veja como esse texto ele é impactante. Quando você está corrigindo alguém, exortando alguém do mal, do pecado, daquilo que ele está fazendo que ele acha que é normal, porque o mundo ele diz assim, o que importa é amar, não importa que tipo de amor é, não é isso que a gente ouve? Todo amor importa, mas não é isso que a Bíblia diz. Então quando a gente exorta sobre a justiça, o juízo e o pecado, e aquela pessoa ouve essa exortação e muda, você está salvando ela do fogo. Olha o que o texto está falando. Você está salvando ela do fogo, você está tirando ela do inferno, irmão. Então, eu vou perguntar de volta, você pode salvar alguém? Sim. Salvar do fogo, trazendo ela ao pleno conhecimento da verdade através da pregação do Evangelho, que é a exortação. Que é você exortar a pessoa do caminho que ela está andando, das coisas que ela está fazendo. E você está vendo e você não vai falar nada. E aí a pessoa pergunta para você, conversa com você e você não fala. Deixa, que se dane, ele que vá para a ponta que partiu. Está errado, irmão. E você peca quando faz isso. Você peca. E aquela alma, ela vai estar sobre a sua tutela, espiritualmente falando. Deus vai cobrar ela de você. Deus vai cobrar, irmão, ela de você. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, quem é esse? Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ou seja,
nós somos exortados pelo Espírito Santo de Deus para que a gente não tropece. Então, quando você está pronto para fazer uma bobagem, o Espírito Santo vem e fala: cara, não suba aí que você vai cair. Hã? Não suba que você vai cair. E aí, você sobe ou não, a opção é sua. Você sobe ou não, a opção é sua. Se ele lhe avisar, se o Espírito Santo tivesse dito para mim não subir lá, eu não tinha subido, mas ele não falou nada. Meu livre-arbítrio, irmão. Meu livre-arbítrio. Subir ou não subir, eis a questão. Né? Meu livre-arbítrio, eu escolhi subir, não posso reclamar. Se cair lá de cima. Quem mandou subir? Jacu, velho. Tem coisa que a gente faz voluntariamente e outras involuntariamente. Né? E apresentar-vos, mais ou menos, é isso que a Bíblia diz? Meia boquinha, parcialmente crente. Você está prestando atenção no que o texto está apresentando para você? O que significa essa palavra? É até difícil de ler ela, né? Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É alguém que não vai ser repreendido por absolutamente nada, porque não faz nada errado. Nada. E a Bíblia diz que nós deveríamos ser irrepreensíveis. Quando você está no teu trabalho e você não quer ter a sua atenção chamada, o que é que você faz? Você faz exatamente o que você tem que ir com Jesus, porque a gente não faz. Na nossa vida espiritual, por que nós não fazemos? A gente faz as coisas relaxadamente. A Bíblia diz isso: maldito do homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se nós somos cuidadosos, se você é professor, por exemplo, você vai dar uma aula, você vai apresentar uma expressão, uma conta enorme que você vai fazer, como é que você vai fazer o troço errado? Já pensou? Irmão, você vai dar uma aula de geografia, acho que nem existe mais isso, né? Geografia, nem sei, mas acho que não. Então, foi só uma... que os petistas morreu tudo, né? Deu professor de geografia, morreu também. Né? Então, aí o cara vai falar que Havana é a capital da Síria. Irmão, como assim? Como assim, irmão? Eles podem, né? A gente sabe que eles trocaram uma série de fatos históricos, omitiram, mentiram. Mas isso é outro problema. Então, você ser irrepreensível é você procurar ser o melhor possível. Mesmo assim, as pessoas vão falar mal de você. Mesmo assim. Não é? Faz aquele almocinho caprichado, se mata, esquenta a pança no fogão, queima o dedo na gordura quente. E aí o cara senta para almoçar e fala: nossa, mas essa batata não ficou boa. O que dá vontade de você fazer? Não é? Mas se alguém está chamando tua atenção, é porque não ficou boa. Poderia ter ficado melhor. O que é isso? Uma exortação. E você tem que aprender a aceitar a exortação. Não é porque você está fazendo a batata, porque você queimou teu dedo, porque você esquentou a pança no fogão, que todo mundo tem que comer o que você faz, irmão. E você precisa aprender isso. Tudo que você faz, você tem que fazer com excelência, irmão. Tudo que você faz, você tem que fazer com excelência. Você não pode fazer de qualquer jeito. Eu estou falando de cozinha, mas você sabe que eu não estou falando de cozinhar, você sabe disso?
A gente, desde o começo aqui, está falando de relacionamento, você sabe disso. Então, tudo que você faz, você tem que fazer com excelência, não por obrigação. E eu brinco aqui, tadinha da minha mãe, às vezes ela fica triste comigo que eu falo da comida dela, né? Que minha mãe cozinha mal pra caramba, irmão. Verdade, mas ela mesmo fala isso. Porque minha mãe trabalhou, estudou, né, durante a parte mais idosa da vida dela. Fez faculdade e tudo. Não tinha tempo. E sempre foi o meu pai que cozinhou, né? Depois que meu pai foi embora, a gente ficou no mato. Um mato sem cachorro. E quando eu ia na minha mãe almoçar, ela falou, vai, senta aqui um pouquinho, tadinho, que eu vou fazer uma comidinha bem rapidinho, vou fazer qualquer coisinha. Se eu for na tua casa e você falar, peraí, pastor, que eu vou fazer qualquer coisinha, eu levanto e vou embora. Ah, vou, irmão. Volto depois do almoço. Eu tenho uma ojeriza de eu vou fazer qualquer coisinha que você não tem noção. A pastora vira e mexe, eu brigo com ela. Ah, senta aí que eu vou fazer qualquer coisinha. Eu falei, pode, não faça nada então, que eu vou tomar café. Não faz nada, vou tomar café. Minha mãe gostava muito de arroz branco, que eu não gosto. Mas eu como, mas eu não gosto. E linguiça com batata, você já comeu isso aí? Quem é polaco, alemão, gosta de dizer, né? A minha mãe tinha uma veia, né? E a minha mãe é alemã, zona, né? Daí pegava aquela linguiça, fritava um pouquinho, cortava, colocava uma água. Eu vou cortar umas batatas, jogar aqui. Com arroz branco. Vocês riem, mas... Agora eu só vou na hora do café. Eu brinco sempre com a minha mãe. Mas ela dá risada, mas ela sabe que é verdade. Ela fala, mas você sabe que eu não cozinho mesmo. Ainda bem que você casou com a Chica, que daí ela cozinha para você e tá tudo certo. Eu falei, amém. Né? Tem gente que não tem as moral, não tem as manhas de fazer as coisas, irmão. E você não pode exigir das pessoas aquilo que elas não têm para dar. Você tem que ser coerente. Coerente. Hoje em dia, difícil você achar uma guria aí para casar, né? Que seja boa cozinheira. É difícil. Por que é difícil? Por que é difícil, irmão? Porque mudou a cultura do povo. E os pais criam os seus filhos para se sustentar e não para cuidar do marido. Mas a cultura mudou. E daí tem umas meninas que têm as moral, né? Tem outras que não. Não quer dizer que sejam melhores ou piores em função disso. Não quer dizer. Né? Agora, se você não sabe, as meninas não sabem cozinhar, tem que casar com um homem que saiba, né? Não é? Tem que, porque senão tá no mato daí, né, irmão? Como é que vai fazer? Vai ver de iFood? Né? Então, para tudo tem um jeito. A gente só não dá jeito para a morte. Jesus pode, mas por enquanto não deu, né? Estamos na mesma pegada aí. Jesus quiser ressuscitar, também ele ressuscita, né? Mas não estamos falando disso. Então, nós devemos nos apresentar irrepreensíveis diante de Deus. Se você faz o teu arroz, ele não pode ter sal demais, mas ele também não pode ter sal de menos. Ele tem que estar no cozimento no ponto perfeito. Não é? O arroz branco você vai cozinhar, uma xícara de arroz é 2 de água. Quente já. Perfeito. Se é o amarelo é 3. Mas duro, demora mais. Você sabia que não existe na natureza arroz branco? Quem sabia disso? Você sabia que não existe arroz branco na natureza? Que todo arroz é amarelo? Vocês sabiam disso? E que o arroz fica branco porque ele é lixado e polido numa máquina. É por isso que ele perde aquele teor amarelão por fora e ele fica branquinho. Quem sabia disso? Alguns, né? A maioria não sabe. Eu quero arroz do branco. Não tem do branco, irmão. Arroz é um só, não tem 2 tipos de arroz.
Não tem. Os caras lixam, passam numa máquina que lixa ele. Daí tira todo o que presta do arroz, que está por fora, e deixa só o que não presta no arroz branco para você comer. Só o carboidrato, açúcar só. O resto eles tiram e jogam fora. Mas tem gente que nem sabe disso, né? Nem se importa também. Mas também tá bom. Mas também tá bom, né, irmão? Também tá bom. Então, ser irrepreensível é fácil? Não. Ser irrepreensível é para qualquer um? Não. Por isso nós devemos fazer o quê? Buscarmos a Deus. Estar firmados na nossa fé em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, que vai nos dirigir, nos direcionar, para que todos nós façamos o melhor e assim possamos ser o melhor possível, para que nós possamos ser apresentados diante de Deus na condição de sermos salvos. A Bíblia diz que Deus, Ele deseja que o homem, no sentido universal, o homem e a mulher, chegue ao pleno conhecimento da palavra de Deus para que seja salvo. É isso que a Bíblia diz. Então, chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus é ser irrepreensível. Ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Porque aí você sabe da justiça, do juízo e do pecado. E você não vai andar na vida do pecado, você vai evitar a justiça, o juízo, vivendo na justiça. Você vai ser um crente safo. Daí você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você sabe que a bênção de Deus está aqui, então você não vai andar aqui e nem ali, você vai andar aqui. Não é isso que o Salmo 91 diz? 10.000 à tua direita, 1.000 ao teu lado, mas você não será atingido. Por quê? Porque você está no caminho, irmão. Agora, se você saiu para cá, você morre. Se você sair para lá, você morre também. Então, nós temos que andar no caminho. O caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão através de mim. Então, nós temos que, por Jesus, alcançar o Senhor no reino dos céus. Amém? Fique de pé então que a gente vai orar. Glória a Deus. Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabecinha. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu nome, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos dirigir, Senhor, e nos direcionar segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, na autoridade e no poder do teu santo nome, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, Senhor, pelo caminho. Não deixe, Senhor, que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que andemos, Senhor, na tua presença e possamos, meu Deus, sermos irrepreensíveis na tua presença, tendo a plenitude do conhecimento da tua palavra, para que nós não andemos mais no erro, mas andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, tome o seu assento. Eu vou dar 5 minutinhos para você orar, pedir perdão do seu pecado, para a gente preparar aqui a Santa Ceia, para você participar da Santa Ceia do Senhor em santidade, tá? Todos podem participar, você sabe, é só você dobrar o seu joelho aí, ou sentadinho, como você quiser, ora, pede perdão do teu pecado, e você vai então participar em santidade aí da Santa Ceia.
Amém, irmãos? Coloquem-se em pé, por favor. Você que está em casa aí, prepara o teu pãozinho. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse pão e abençoá-lo em nome de Jesus Cristo, lhe pedindo que ele passe agora, Senhor, a simbolizar a tua carne, o teu corpo. E quando nós comermos dele, Senhor, passemos a ter comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, por favor. Todos pegaram o seu pãozinho? Em casa, está todo mundo com o pãozinho na mão? E disse o Senhor: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comei todos. Pode comer, por favor. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe esse cálice para que agora ele venha simbolizar o teu sangue. Eu peço que do céu o Senhor possa, em cada lugar onde tem uma pessoa com o seu cálice agora, que do céu possa ser derramada uma gota do teu sangue sobre cada um deles, Senhor, que creem nisso. Para que de fato hoje nós bebamos, Senhor, do teu sangue. E ao bebê-lo, tenhamos plena comunhão com o Senhor, com a sua igreja e com o seu Espírito que é santo. Em nome de Jesus. Amém. Pode servir, irmãos.
Amém? E disse o Senhor: esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Bebei todos. Pode beber, por favor. Glória a Deus. Pode se sentar. Meter o assento. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Glória. Ai, Jesus. Glória a Deus. Jesus. Todo mundo abençoado. Lembrando vocês que amanhã a gente tem culto outra vez, né? Caso queiram e possam, venham. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se trouxeram, dá um sinal aí com a sua mão que as irmãs vão entregar os envelopes aí. Você que trouxe o seu dízimo, quer deixar ele na igreja. Você que está em casa, e as informações bancárias vão ser disponibilizadas aí na tela também, caso você queira enviar a sua oferta, o seu dízimo. Fique à vontade aí. Pode ir. Levanta a mão, você que trouxe oferta, faz assim que os irmãos vão ir. Levanta alto, que senão as gurias não vê, que o pessoal aqui é meio, não sei o que é. Eu tenho os olhos bons. Hoje nós estávamos na divisa da cerca, né? Que os irmãos estão roçando agora nosso sítio lá. Daí você olha as árvores assim, embaixo está limpinho já, né? Fica aquele gramadinho bonito, né? Vai ficar, né? Em nome de Jesus eles estão limpando. E daí eu estava conversando com o Branco, do lado de lá da cerca, um pinheiro enorme assim, cheio de pinha, né? De pinhão. E aí o Branco falou assim: puxa, esse ano os caras ficaram com medo de nós e não vieram roubar o pinhão, né? Antes eles vinham roubar, né? Mas agora nós damos tiro até na sombra lá, né? Marcou, nós estamos metendo fogo em todo mundo, os caras estão com medo, não vieram. Daí o Branco falou: acho que nós vamos ter que tirar o pinhão do vizinho, porque os ladrões não vão vir roubar esse ano. E ele não tira, porque está lá embaixo, do lado do nosso terreno, né? Mas está assim, ó, é chapado de pinho. Eu falei, final de semana que vem, que os dega vão, que tem uns dega aí para tirar pinheiro, né? Para tirar pinhão, né? Você tem que pegar aquela escada de alumínio de 2 vão, assim, de 11 metros, fazer assim, ó, colocar lá em cima. Daí você sobe lá no pé da escada, se amarra no negócio do pinheiro, porque ele é alto pra caramba, né? E pega um bambu enorme que você pega e fica assim, porque ele é pesado pra caramba, né? E lá de cima, não é qualquer um que faz isso, né? Nosso tirador do pinhão, o Fernando, né, que tá dele, tá aí, ele que é quem faz isso, né? O Antônio também nós vamos fazer ele trepar lá dessa vez. Daí tem que ter uma equipe, né? Só para trazer a escada, depois subir aquele morro com a escada, é uma luta. É um morro, vocês não têm noção, né? Semana que vem nós vamos roubar pinhão do vizinho, quer dizer, tirar, né? Porque vai ficar lá, né? Vai perder, nós vamos tirar. É, Marcelo? Vamos, se Deus quiser, né? Nós vamos. Deus é bom. Vamos orar? Fecha os seus olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, abençoando os ofertantes e os dizimistas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, eu vim trazer suas ofertas aqui, por favor.
Amém, irmãos? Fiquem em pé, por favor. Lembrando vocês que depois nós vamos ter a nossa vigília de oração, né? Aqueles que quiserem, se quiserem ficar, podem. Mas é só oração, tá? Não tem culto, não tem nada, é só oração. A gente fica aí umas 2 horas orando, igual uns tontos aí, né? De joelho aí, orando, então dando os glórias. Se vocês quiserem ficar orando com a gente, você pode também, tá? Caso não tenha convidado, né? Sinta-se convidado, se você quiser. A gente vai tomar um café depois, até as 10 horas, acho que 10h30 mais ou menos a gente começa a oração. Vamos umas 2 horas orando, mais ou menos, né? Não é certo, mas a princípio a gente vai até 1h da manhã, que a gente ora sempre, uma vez por mês. E a gente também sempre está fazendo a oração lá no sítio, no monte. Então, se eu não falar para você, né, não preciso falar para você ir. Se você quiser, você é membro da igreja, né? Se você é membro da igreja, você pode ir lá no sítio, no sábado que a gente vai orar. Esse sábado é o único que a gente não está orando no monte, porque estamos aqui, óbvio, né? Mas já sábado que vem nós vamos, 10 horas da noite, a gente sobe no monte, porque daí está indo bastante irmã, nós estamos indo mais cedo, né? Então, quando vocês quiserem, sabe que o pastor está lá, que nós vamos estar orando, aí quiser ir no monte também, tem gente que nunca foi, né? Tem vontade, e falar, um dia se o pastor me convidar, então se você quiser, você sabe que você pode, né? Basta você ser membro da igreja, se você quiser, você pode. A gente faz uma janta bem gostosa antes, né? Uma janta bem gostosa, e depois a gente vai orar no monte. Então quando você quiser e se quiser, você sempre tem liberdade de estar e de ir, tá bom? Que não é clube do Bolinha nem da Luluzinha, né? Então estou te falando que, de repente, se você está afim, gente que não curte muito, né? Então, tá bom também. Mas quando quiser, sinta-se convidado, tá legal? Vamos orar? Pai do céu, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu essa noite de estarmos aqui reunidos no teu nome. E te peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que a tua mão tão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos guardar, nos proteger na autoridade e no poder do teu santo nome. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança para os nossos lares, e aqueles que vão ficar sejam alcançados pela oração, que o Senhor possa continuar na nossa presença, na nossa congregação, que o Senhor possa deixar os anjos que já estão aqui, Senhor, para permanecerem na oração. Querido Espírito Santo, nos dirige, nos direciona, segundo a vontade também e o desejo do seu coração. Eu peço, Deus, que o Senhor despeça a nossa igreja em paz, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem? Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês.